Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 34, cujo título é Rastreamento Ocular e Pupilometria. Então, para dar uma motivação inicial para esse conteúdo, começo falando sobre paradigmas comportamentais, utilizando aqui o exemplo da tarefa de Stroop. Então, nessa tarefa, tem uma série de tentativas, cada tentativa é representada aqui por um retângulo, posso ter centenas delas. Os participantes veem nomes de cores, palavras, portanto, que representam cores, em cores diferentes. A tarefa dos participantes é dizer o nome da cor em que a palavra aparece, ignorando o texto da palavra, ou seja, ele não deve ler azul, não deve ler rosa, ele deve dizer azul aqui, não porque a palavra é azul, mas porque a cor da palavra é azul, e aqui ele deve dizer verde, portanto, suprimindo a leitura da palavra rosa, respondendo verde. Nós temos tentativas congruentes, quando a palavra e sua cor são idênticas, e incongruentes, quando a palavra, no caso aqui a palavra rosa, não corresponde ao que ele deveria responder, que é a cor, que é verde. Então, há uma incongruência nessa relação. Nesse tipo de tarefa, os participantes vão levar um tempo para emitir a resposta, e eles podem acertar ou errar. Eu posso mensurar o acerto e erro e o tempo que ele levou para emitir a resposta. Portanto, as principais medidas em paradigmas comportamentais costumam ser de desempenho e de tempo de reação. Existem outras medidas, mas essas são as principais. E essas medidas sofrem uma limitação importante. Essas medidas não são contínuas. Aí você pode falar assim, como assim não são contínuas? O tempo de reação eu não posso mensurar em milissegundos e aí ter 500 milissegundos, 632, 741, e se eu tiver uma precisão maior, até colocar 741.32, isso não é uma medida contínua? Se você pensou isso, você tem razão. Neste sentido, a medida é contínua. Mas, quando eu estou usando o termo contínua nesse slide aqui, nesta aula, é num outro sentido. Imagine o seguinte, o participante viu a palavra, ou melhor, viu a tela com a palavra com texto rosa, na cor verde, e em algum momento ele vai responder. Ele pode responder rosa, ele pode responder verde, ele pode responder alguma outra coisa, ele pode demorar, ele pode responder rápido. Qual é o conjunto de processos que ocorreu neste período entre ele ver o estímulo e emitir sua resposta? Eu não tenho essa informação, porque eu vou ter só lá no final de todo o processamento que ele teve em termos de reconhecer esse estímulo, de tomar uma decisão, ou mesmo talvez de suprimir a leitura para dar a resposta, de tomar uma decisão, de fazer uma preparação motora e de emitir sua resposta, de fato, seja uma resposta verbal, seja apertando uma tecla no computador. Então a medida ela não é contínua. Em qual sentido? No sentido em que a medida só é feita no final da tentativa. Então tem uma medida aqui, no final da tentativa, quando a resposta é dada, em que eu vou rotulá-la como acerto ou erro e com determinado tempo de reação. Mas eu não sei o que aconteceu no meio. E lá na aula de psicologia cognitiva, quando eu falo sobre olhar na caixa preta, eu falo que um dos interesses da psicologia cognitiva é saber o que houve de entrada, o que houve de saída, mas entender, inferir o que aconteceu no meio. Bom, a entrada aqui nesse slide eu poderia pensar como a palavra e a cor da palavra que o participante viu. Eu tenho controle sobre isso. A saída eu também sei o que é, né? Não tenho controle, mas eu posso medir, que é o desempenho e o tempo de reação. Mas o que aconteceu no meio? Percebem que entre a entrada e a saída pode ter acontecido uma série de coisas e eu não consegui mensurar? O objetivo das medidas fisiológicas, neurofisiológicas, é tentar contornar um pouco essa situação e ter uma medida que é feita continuamente, desde antes da apresentação do estímulo, durante e depois da apresentação do estímulo, para tentar fazer uma inferência em termos do que aconteceu, em termos de processos cognitivos naquele período. Então, aí nós entramos no Eye Tracker. O Eye Tracker é uma ferramenta utilizada para mensurar diferentes atividades relacionadas aos olhos. Então, o Eye Tracker possibilita investigar o processamento cognitivo momento a momento, porque a mensuração se dá de maneira contínua. Então, o Eye Tracker, existem vários modelos, eu estou mostrando um modelo aqui. Tá? Esse modelo tem uma base que é fixada na borda de uma mesa, e aqui tem um objeto que a gente costuma chamar de queixeira, que é uma superfície com uma almofadinha em que você repousa o seu queixo ali,
Então dá uma sustentação, porque nessas tarefas, via de regra, para mensurar atividades dos olhos, você tem que estar com a cabeça relativamente fixa. Então eu tento controlar a distância que você está da tela do computador, tento controlar também a altura que você está vendo o conteúdo, não pode fazer muitos movimentos e tem que dar algumas respostas discretas ali, em geral apertando um de 2 botões num teclado. Né? Aí aqui tem umas câmeras que não aparecem aqui por essa angulação dessa representação, né? Essa é uma representação ilustrativa, meramente ilustrativa, mas geralmente tem umas câmeras aqui, e aqui também tem um conjunto de estímulos, e em geral esses experimentos são conduzidos com 2 computadores, um computador que apresenta os estímulos para os participantes e controla a parte comportamental, e outro que vai registrando continuamente, monitorando os sinais registrados do processamento momento a momento, que no caso é uma atividade fisiológica, atividade dos olhos, que depois eu vou utilizar isso para tentar fazer inferências sobre processamentos cognitivos. Ok? O que eu posso mensurar com o Eye Tracker? Geralmente o pessoal utiliza o termo Eye Tracker para se referir ao equipamento, tá? Mas às vezes o pessoal também utiliza Eye Tracking, né, com ING no final. O Eye Tracking, aí eu costumo pensar o Eye Tracking mais como uma técnica e o Eye Tracker mais como equipamento, mas não confiem em mim em relação a isso, no sentido de que pode ser que outras pessoas utilizem de outra maneira e tudo bem. Eye Tracking, eye é olho, né? Ou olhos, né? No caso, um singular seria olho. E tracker seria o rastreador, tracking seria rastreamento. Então, é um aparelho que faz o rastreamento ocular, rastreamento dos olhos, da atividade dos olhos. O que eu consigo mensurar com essas câmeras que estão monitorando essa atividade dos olhos? Ora, eu consigo mensurar as fixações que um participante faz. Então, onde que ele está fixando o olhar dele? Os movimentos sacádicos. Então, quando nós estamos fazendo uma leitura, a nossa leitura não é assim, igual o meu laser está passando. Na verdade, nós vamos dando pequenos saltos no texto. Então, nós vamos saltando e quando dou um salto, tem um lugar de fixação aqui em que eu consigo pegar algumas letras antes e algumas letras depois. E note que a sua experiência fenomenológica não é de uma percepção saltatória, você tem uma experiência contínua, porque o seu cérebro faz a ligação de toda essa experiência episódica. Então eu posso investigar, por exemplo, o processamento de leitura por meio dessas fixações e desses movimentos sacádicos. Eu posso monitorar também as piscadas ou a taxa de piscadas, se ela varia em relação a alguns parâmetros da minha tarefa ou se ela varia entre diferentes populações realizando a mesma tarefa. Okay? Eu posso verificar também o tamanho da pupila, né? O tamanho da pupila que eu vou falar daqui a pouco. Por enquanto eu vou falar mais sobre essas outras atividades mesmo dos olhos e não sobre o tamanho da pupila. Por exemplo, nesta imagem eu poderia plotar apenas a título de ilustração para o leitor todos os pontos de fixação que um participante teve durante a tarefa, que é representado pelos círculos amarelos, e os movimentos sacádicos que ele fez enquanto ele rastreava a imagem para tentar extrair informações e um sentido do que essa imagem representa. Então, além de ter o estímulo que foi apresentado e a resposta ao final, que pode ser um julgamento do tipo sim ou não, o participante, eu também tenho o processamento, ou seja, ele fez um determinado julgamento e minha pergunta era de determinada natureza. E eu consigo avaliar aqui quais foram as regiões mais densas em termos de fixação para onde ele orientou sua atenção para conseguir emitir a resposta. Por exemplo, ele não teve fixações nessa região aqui, teve mais na região central da imagem, foi isso que foi utilizado para fazer um determinado julgamento. Isso é feito, por exemplo, em estudos desenvolvimentais, em que nós estamos comparando grupos neurotípicos e neurodivergentes, por exemplo, crianças autistas em que se apresenta uma imagem em que tem uma cena social e que se nota, por exemplo, que crianças neurotípicas têm uma tendência maior a olhar para as faces, para os olhos, para a boca, para as mãos, e as crianças autistas muitas vezes olham para outras regiões das imagens, então elas extraem informações não sociais de uma imagem social, então aí talvez por isso elas tenham dificuldade de emitir determinadas respostas em determinados contextos, em determinadas tarefas. Então isso pode ser muito útil para tentar entender o que está subjacente a um desempenho diferencial entre crianças neurotípicas e neurodivergentes. Isso pode ser informativo para a psicologia do desenvolvimento, a título de exemplo.
Então vamos a um exemplo de estudo que investigou rastreamento ocular. É um estudo voltado à atenção e aquisição de vocabulário. No slide anterior eu mostrei um exemplo de eye tracker que é fixado na mesa. Nesse estudo que eu vou mostrar agora, foi utilizado um equipamento um pouco diferente que dá mais mobilidade para os participantes da pesquisa, porque é colocado como se fosse uma espécie de uma faixa na cabeça da pessoa, e aí é mensurada, né, é monitorada a atividade dos olhos do participante ou dos participantes, e também tem uma câmera para registrar qual seria aproximadamente o campo de visão, né, o que a pessoa está vendo a partir da posição da cabeça dela. Nesse exemplo especificamente, era um estudo que havia 2 eye trackers, tá? Então, havia o monitoramento dos olhos de um bebê e do seu cuidador, né, do seu pai. Então, nós temos aqui 3 imagens que representam diferentes pontos de vista. Então, aqui seria uma câmera registrando externamente a interação entre o pai e o bebê. O pai está interagindo com brinquedos com o bebê pode estar olhando para o pai, pode estar olhando para os brinquedos. O pai pode estar olhando para o bebê, para os brinquedos de maneira similar. E o pai, em alguns momentos, ele vai apresentar o brinquedo e vai dizer, isso é um pato, isso é um trem, isso é um carro. Então, ele vai tentar, como se fosse ensinar nomes do objeto ao bebê. Os bebês têm aproximadamente 9 meses de vida, os bebês dessa pesquisa. Então, aqui eu tenho a visão do pai, em um determinado momento, em que ele está apresentando um brinquedo para o bebê. E aqui seria onde ele está fixando a visão dele. Aqui tem uma pequena linha vertical e com uma pequena linha horizontal. Na intersecção é onde ele está fixando a visão dele. Aqui seria a visão do bebê, ele está fixando a visão dele no trem, né? E aqui seria a interação dos dois, sem ser nos pontos de vista de cada um deles. Então, esse estudo queria basicamente avaliar 2 tipos de atenção. Uma atenção que é chamada de atenção sustentada, que foi definida operacionalmente nesse estudo como as instâncias em que o bebê olha para o mesmo objeto por 3 segundos ou mais, e a atenção conjunta. A atenção conjunta envolve a interação com o pai, que é quando ambos olham o mesmo objeto por meio segundo ou mais. Então, note que eu posso ter atenção sustentada sem atenção conjunta, que é quando a atenção dura muito tempo, mas não é para o mesmo objeto que o pai está olhando. Eu posso ter atenção conjunta, mas não atenção sustentada, que é quando ambos estão olhando para o mesmo objeto, mas não chega a dar 3 segundos. E pode ter situação que eu tenha as 2 coisas ao mesmo tempo. Quando a atenção conjunta dura mais de 3 segundos, ela é atenção conjunta e sustentada ao mesmo tempo. Tá? Então pode ter um, pode ter outro. Então essas 2 coisas são dissociáveis. E eu posso medir isso. Como que eu mensuro isso? A partir dessas definições, eu posso fazer a triangulação dessas informações e aí avaliar para onde que a criança estava olhando ao longo da sessão, da brincadeira, para onde o pai estava brincando ao longo da brincadeira, dessa interação. Por exemplo, o pai, muitas vezes aqui nas retas rosas, ele estava focando a visão dele no próprio bebê, na face do bebê. A criança não olha para a face do pai nessas interações. Ela olhou um pouco para o brinquedo vermelho, para o brinquedo verde, para o brinquedo azul, da maneira como foi categorizado aqui. Né? Os brinquedos, esse aqui que é rosinha, na verdade é vermelho, né? Que ele está sendo chamado. Então, eu posso tentar extrair as instâncias de atenção sustentada e de atenção conjunta aqui. Lembrando que o pai foi orientado a nomear os objetos. Esse aqui é o pato, esse daqui é o trem, esse daqui é o carrinho, né? Nomes para os objetos. E o objetivo desse estudo também foi avaliar. Lembrando, as crianças tinham 9 meses. Com 12 meses e com 15 meses, avaliou-se o vocabulário das crianças, ou seja, quantas palavras elas conheciam do vocabulário ali do país em que elas nasceram. E o objetivo era avaliar, será que a atenção sustentada prediz a aquisição de vocabulário 3 e 6 meses depois? E a atenção conjunta? E qual dos dois que prediz mais a aquisição de vocabulário? E aí, cruzando as informações do vocabulário, aqui eu estou trazendo apenas vocabulário com 12 meses. Então, lembrando, o estudo foi feito com 9 meses e depois com 12 meses avaliou-se o vocabulário de um conjunto de crianças. Além disso, aqui nós temos as instâncias em que durante a atenção sustentada, o SA é de atenção sustentada, nesses períodos em que houve, o pai estava olhando para um objeto, o bebê estava olhando para um objeto por mais de 3 segundos e o pai falou, aqui eu tenho o número de vezes que o pai falou, esse é o carro, esse é o pato.
foi feita uma correlação, né? Na verdade foi feita uma regressão no estudo, mas isso não é tão relevante, e se identificou que houve um poder preditivo maior para as instâncias de nomeação durante a atenção sustentada do que durante a atenção conjunta, ou seja, a atenção sustentada, nomear os objetos durante a atenção sustentada foi maior preditor do vocabulário que as crianças viriam adquirir depois ali de 3 meses aos 12 meses de vida, do que a nomeação durante a atenção conjunta. Ou seja, é mais importante nomear quando a criança está olhando há bastante tempo para o objeto do que nomear quando ambos estão olhando para o mesmo objeto. Bom, tem que ser feito mais estudos, né? Esse é um estudo de 2018, estudo relativamente recente. Eu não acompanho essa literatura para saber como que está. Mas olha que interessante que nós temos aqui. Nós temos a informação do que vinha acontecendo ao longo da tarefa, certo? Ao longo da tarefa. E nós podemos extrair diferentes medidas com base nessa interação momento a momento. E aí pegar uma medida comportamental 3 meses depois, que é apenas um número, que é o número de palavras, né, que a criança conhece, e tentar entender trajetórias de desenvolvimento. Então, muito interessante utilizar essa medida de rastreamento ocular. E essa é apenas uma das possibilidades. Eu falei sobre as possibilidades de estudar leitura, de estudar, por exemplo, desenvolvimento típico e atípico, né, em situações sociais, e existem outras tantas possibilidades que eu não vou falar aqui porque a ideia é só introduzir o tema. Então, agora eu vou falar de pupilometria. O que é pupilometria? Pupilometria é a medida de tamanho da pupila, em que eu quero avaliar o tamanho da pupila momento a momento numa determinada tarefa. Então aqui eu tenho o olho humano, que eu peguei essa imagem da Wikipedia. Eu vou falar um pouco mais sobre o sistema visual quando eu entrar nessa parte de percepção visual, mas aqui eu vou me adiantar um pouquinho, porque como eu estou falando sobre uma medida que envolve os olhos, é relevante falar algumas coisas aqui. Então tem essa região dos olhos aqui branca, que é chamada de esclera, ou em alguns livros textos de esclerótica. Nós temos essa região dos olhos chamada de íris, e nós temos essa região central chamada de pupila. A pupila nada mais é do que uma abertura, ok? Então nós podemos pensar no olho como se fosse uma câmera fotográfica em que eu posso abrir mais, né, dilatar mais a pupila, portanto vai entrar mais luz, é o que acontece, por exemplo, quando nós estamos num ambiente mais escuro, ou eu posso contrair a pupila, deixando ela menorzinha quando nós estamos num ambiente bem iluminado, até para proteção, para que entre menos luz e não danifique os tecidos no olho, não danifique o nosso sistema visual. Então aqui nós temos uma representação esquemática dos músculos que controlam a constrição e a dilatação da pupila. Nós temos aqui o músculo esfíncter da íris, que leva à constrição da pupila, ou seja, a pupila vai ficar menor. E nós temos também o músculo dilatador da íris, representado aqui por essas imagens amarelas, que levam à dilatação da pupila, portanto, ela ficando com a aparência maior, como ela está nesta imagem aqui. Ponto importante é que o músculo dilatador da pupila tem sua atividade relacionada com uma região do cérebro chamada de lóculo cerúleo, ou apenas cerúleo, que é um núcleo da ponte do tronco encefálico, que está muito relacionado à atividade noradrenérgica do sistema nervoso central. Ponto importante é que alguns estudos com animais, especificamente estudos com macacos, monitorou o tamanho da pupila e, ao mesmo tempo, monitorou a taxa de disparo de um neurônio específico no lóculo cerúleo. E se encontrou uma sobreposição muito grande de atividades, ou seja, a taxa de disparo do neurônio no lóculo cerúleo teve uma relação com o tamanho da pupila. Então, muitos acreditam que o tamanho da pupila pode ser um biomarcador indireto da atividade do lóculo cerúleo, que é uma região do cérebro que está relacionada a situações em que nós estamos mais ativos, excitados, alertas numa determinada tarefa, numa determinada atividade. E é o que a gente vai ver no próximo slide, quando eu vou dar 2 exemplos de tarefas que utilizaram pupilometria. Então, uma tarefa de memória. Vou mostrar a tarefa de spam de memória de curto prazo e uma tarefa de operações aritméticas, mas que no fim das contas o que ela acaba mensurando é capacidade, memória de trabalho, melhor dizendo. Então, o que nós temos aqui nesse estudo? É um estudo clássico de 1966, bem antigo. Os participantes ouviam uma sequência de dígitos. Então, por exemplo, eu vou falar um conjunto de números, você tem que tentar memorizar. E aí ele falava lá, 5, 8. Aí falava um dígito por segundo, geralmente, tá? Mais ou menos assim.
Às vezes, a sequência de dígitos podia ser pequena, podia ser 3 dígitos. Às vezes, ela podia ser grande, podia ser 7 dígitos. Enquanto o participante ouvia os dígitos eram apresentados de maneira auditiva, eles iam ouvindo, eles eram avisados antes, no começo da tarefa. Quando a gente terminar de apresentar os dígitos, espere um som, um sinal, que vai dizer para você agora, reporte os dígitos. E tente reportar 1 por segundo também, tá? Então, os participantes fazem uma tarefa. O que acontece aqui? Nesses gráficos, tenta-se alinhar o período de pausa, que é o período em que terminou de apresentar a sequência de dígitos, seja de 7, de 6, de 5, de 4, de 3, e o momento em que os participantes começaram a reportar. Então, esse período aqui seria o período de manutenção da informação na memória de curto prazo. Como se eu tivesse falado o meu telefone para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E aí você tem que lembrar desse número, e agora eu falo. Qual número que eu falei? Aí você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que 1 por segundo. O que é interessante aqui? Quando a sequência era menor, nós temos aqui o tempo, né, das tentativas. Em geral, isso daqui é agrupado por uma série de tentativas. Aqui eu tenho o tamanho médio do diâmetro da pupila. Quando a tentativa eram apresentados os estímulos, o tamanho da pupila começava a aumentar. Isso é muito legal. O tamanho da pupila ia aumentando conforme ia dando mais dígito para as pessoas. Quando a sequência era maior, o pico dessa subida dessa montanha era maior. Tá? Quando a sequência era de 7 dígitos, olha só o tamanho da pupila. Quando a sequência era de 3 dígitos, olha só o tamanho da pupila. E conforme os participantes iam reportando os números, falava um número, diminuía um pouco. Falava outro número, diminuía mais um pouco. Quando falava tudo, a pupila diminuía bastante. Ou seja, o tamanho da pupila é representado por uma montanha que vai crescendo e vai diminuindo. E o tamanho dessa montanha é representado pelo span de memória, no comprimento da sequência de dígitos que tinham que ser lembrados. Então, desde a década de 60, se assume que a medida de tamanho da pupila está relacionado com a carga de memória. Ou seja, carga, que é uma palavra meio difícil de entender, mas imagina que você tem que pegar algumas sacolas de compras. Se você tem que pegar 2 sacolas de compras, você vai fazer um determinado esforço, certo? Físico. Se você tem que segurar 4 sacolas de compras, ficou mais complicado. Seu esforço físico vai ser maior. Se você tem que segurar 8 sacolas de compra ao mesmo tempo, seu esforço físico vai ser muito maior. Tá? De maneira análoga, se você tem que lembrar de 3 dígitos, o seu esforço mental é menor. E se você tem que lembrar 5 dígitos, o seu esforço mental é intermediário. Se você tem que lembrar de 7 dígitos, o seu esforço mental é o máximo. Né? Então, a ideia é que o tamanho da pupila, nesse tipo de tarefa, reflete o esforço mental, a ativação, o grau de excitação ao qual o sistema nervoso foi submetido pela dificuldade da tarefa que evocou essa resposta pupilar. Muito interessante. Lembrando, se eu tivesse só a tarefa, só para reforçar o que eu falei antes, se eu tivesse só a tarefa de apresentar 7 dígitos e no final pedir para as pessoas lembrarem, o que eu teria no final? Eu teria a resposta, saberia se a pessoa acertou ou errou, ou quantos ela acertou, quantos ela errou. O que aconteceu aqui no meio? Não teria. Eu teria alguma coisa aqui no final, quando o participante desse a resposta, eu conseguiria aqui quantificar quantos acertos ele teve. Mas como eu mensurei o tamanho da pupila, eu sei o que aconteceu durante. Olha só, eu consigo começar a fazer inferências. Esse foi um dos primeiros estudos, né? Se não o primeiro. Né? Foi bem início mesmo. E um dos autores é o Daniel Kahneman, né? Um dos ganhadores do Nobel de Economia. Muitos anos depois, não estudando atenção, né? Que foi algo que ele estudou na década de 70 bastante. Mas depois, quando ele estava estudando já economia comportamental. E aqui eu tenho um outro exemplo. Aqui o exemplo é o seguinte. Os participantes têm que resolver mentalmente operações matemáticas de multiplicação. Então, eu dou ali 2 fatores para o participante e ele tem que resolver. Né? Só que ele tem que esperar um pouco, né? Tipo, resolve e responde. Vai tentando resolver, você vai ter ali 8, 9 segundos. E quando você ouvir um prompt, um sinal que vai dizer pode responder, aí você dá a sua resposta. Então aparece lá na tela para o participante. 7 vezes 7. 7 vezes 7, algumas pessoas têm dificuldade com matemática, mas 7 vezes 7 é um problema fácil. Sabe por que é um problema fácil? Porque 7 vezes 7 pode ser um fato aritmético. É uma coisa que você já memorizou, você não precisa resolver. 7 vezes 7. Você não faz 7, 14, 21, 30, você só vai, né? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Você só joga.
Agora, existem contas que você tem que resolver. Por exemplo, 12 vezes 13. E 12 vezes 13 começa a complicar. Porque quando você vai fazer 12 vezes 13, eu deveria ter colocado aqui um exemplo, mas 12 vezes 13 tem aquele negócio aqui, né? Tem o 12, tem o 13. O que você tem que fazer? Você tem que fazer, geralmente o que a gente faz, né? Não todo mundo faz assim, mas faz 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Aí, você precisa resolver agora aqui, ó, 2 vezes 1, mas você tem que manter essa informação na memória. Você não pode deixar ela perder a ativação de tal modo que você esqueça. Então, na sua lousa mental, no seu espaço de trabalho mental, você não pode perder a ativação dessa informação. E isso é o que caracteriza a memória de trabalho. É a manipulação e armazenamento simultâneo da informação. Então, enquanto eu estou manipulando 12 vezes 1, que na verdade é 12 vezes 10 aqui, eu não posso esquecer que a primeira multiplicação que eu fiz deu 36, porque depois eu vou ter que somar uma com a outra, né? Então, 12 vezes 13 é mais difícil. Agora, se eu coloco, por exemplo, 18 vezes 19, eu tenho uma dificuldade a mais ainda. Por quê? Porque além de eu ter que fazer 18 vezes 9, depois fazer 18 vezes 1, vai começar a subir número. Porque 9 vezes 8 vai dar 72, vou pôr o 2 embaixo, vou pôr o 7 em cima. Então não posso esquecer que tem um 2 embaixo e um 7 em cima. Lembrando que as pessoas estão fazendo de cabeça, elas não têm papel para fazer. Tá? Então, a partir de um critério específico, definiu-se tentativas consideradas fáceis, médias e difíceis. Os participantes fazem uma série de tentativas. Tá? Depois você vai coletar o sinal do tamanho da pupila de um monte de tentativas. Vai tirar a média dessas tentativas. As médias aqui são representadas pelas linhas mais grossas. Geralmente, essas bordas aqui, rosinhas, azul claro e verdinho claro, são as bandas de confiança, geralmente bandas de confiança de 95%, como se fossem intervalos de confiança. Porque teve variabilidade, nem toda tentativa foi exatamente assim. Algumas foram um pouquinho maior, um pouquinho menor, e você tira ali uma margem de erro. Pode pensar grosseiramente como se fosse a margem de erro. Nesse gráfico mais antigo da década de 60 não tinha margem de erro porque o pessoal não tinha tecnologia ainda para fazer gráficos bonitinhos com computador igual aqui, né? Que parece que foi desenhado na pedra, né? Esculpido na pedra na década de 60. Então, o que acontece aqui? Olha só, quando a tarefa é difícil, a mudança, né? Aqui é a mudança em relação a uma linha de base. A mudança é maior, ou seja, o tamanho da pupila ficou maior, dilatou mais quando a tarefa era difícil do que quando ela era média, e quando ela era média, dilatou mais do que quando ela era fácil. Ou seja, parece que a carga, a dificuldade da tarefa, o quão difícil a tarefa é, o quanto ela exige esforço mental, se reflete no tamanho da pupila. Agora eu vou falar algo brincando aqui, mas tem alguma lógica. Sob essa lógica, eu poderia mensurar, eu poderia ter 3 tipos de problemas, fáceis, médios e difíceis. Depois de fazer um monte de tentativas assim, eu poderia mensurar o tamanho da pupila dos participantes e, com base no tamanho da pupila, tentar adivinhar se o problema que ele viu foi fácil, foi médio e foi difícil. Já percebeu o potencial que isso tem em termos de investigação de processos psicológicos? Eu estou falando só de multiplicação aqui, mas tem uma gama de processos psicológicos, de atenção, percepção, rastreamento, identificação, tarefas de vigilância, né, que é a atenção também, no fim das contas, tarefas de representação mental, tarefas de tomada de decisão. Então tem uma gama de processos psicológicos, cognitivos, que nós podemos investigar utilizando o tamanho da pupila. Aqui eu estou dando só 2 exemplos de tamanho da pupila, dei um exemplo anteriormente sobre rastreamento ocular. Tá? Agora, para finalizar, só queria deixar claro que eu tenho vários tipos de respostas pupilares. Na verdade, a pupila ela não dilata apenas em função de uma tarefa cognitiva. Ela dilata também em função do brilho do ambiente, ou seja, da luz, a quantidade de luz que tem no ambiente. Ela também dilata em função de eu estar fixando a minha visão num objeto que está mais próximo dos meus olhos ou mais distante. Ela também dilata em função da preparação de uma resposta motora, ou seja, eu vou responder. Então tem uma quantidade de dificuldades para utilizar a pupilometria. Não é uma coisa simples que vem de graça. A gente vê os gráficos aqui, os exemplos parecem bonitinho, mas é bem difícil de mensurar, de estudar. Eu só queria diferenciar aqui brevemente a resposta pupilar à luz e a resposta pupilar evocada pela tarefa. Então aqui é um exemplo do Sebastian Matteau, que é um expert em atenção visual.
Ele basicamente fez várias tentativas com ele mesmo, que ele via uma luz azul, uma luz vermelha, e aí ele avaliava a resposta dos olhos dele mesmo, e depois ele plotou o gráfico. Gráfico bem bonitinho aqui, já feito em Python, né? E ele tem aqui a trajetória do tamanho da pupila dele. A linha, aqui o 1, tá? O 1 seria a linha de base. Então, 1 seria o 100% da linha de base. Se tiver acima de 1, nesse exemplo aqui, nesse slide, representa que a pupila aumentou de tamanho, né? Então ela dilatou, e aqui ela contraiu, ela teve uma constrição se estiver abaixo de 1. Tipo, no 0,9 seria que ela estava 90% do tamanho original, ok? Aqui no painel direito eu tenho a mesma coisa, só que para a tarefa similar àquela que eu mostrei anteriormente do Kahneman, tarefa de memória de curto prazo, em que você tem que lembrar de 7 dígitos, 5 dígitos e 3 dígitos. Por que eu estou mostrando os dois gráficos? Porque eles estão numa escala igual. Ó, aqui vai até 1.1, aqui vai 0.3, 0.3, 1.1. Qual que é o ponto importante desse slide? Olha como é o tamanho da resposta da pupila à luz. Ou seja, de 100% do tamanho dela, nesse exemplo dessa demonstração que o Matot fez, a pupila chega a ter uma constrição em que ela passa a ter 40%, menos até de 40% do seu tamanho original de linha de base. E depois, ali, seguindo uma trajetória, ela vai retornando ao seu estágio basal, depois de aproximadamente aí 25 a 30 segundos, ela retorna ao tamanho basal depois da apresentação do estímulo. Ok? No caso da memória, olha só, aquele gráfico que eu mostrei no slide anterior, que estava grandão, esse daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é a mesma coisa disso daqui, ó. Só que olha como que o tamanho é pequenininho. Comparado com a resposta que tem a luz, a resposta evocada pela tarefa é de aproximadamente 5%, talvez eu possa dizer aqui, mais ou menos, 5% de aumento, né? Aqui eu tenho uma dilatação, aqui eu tenho uma constrição. Então aqui a diferença aqui aumenta, aqui diminui o tamanho. Mas o que eu quero deixar claro é que você não vai simplesmente fazer uma tarefa olhando no espelho e você vai perceber a sua pupila ficando grandona ou ficando pequenininha. Porque talvez você fique um pouco decepcionado, né? Tipo, vou falar para alguém me falar uma sequência de dígitos, vou fazer a tarefa filmando os meus olhos ou olhando no espelho e talvez você não consiga perceber nada. Porque a resposta é sutil, não uma resposta gigante, como se tivesse jogado um farolete de luz nos seus olhos ou tivesse apagado todas as luzes e ficado no completo escuro de repente. A resposta evocada pela tarefa é muito menor. O fato dela ser menor não significa que ela deixou de ter importância. Pelo contrário, ela tem muita importância. Só que como o efeito é pequeno, muito possivelmente você precisa de muitas tentativas para observar esse efeito. Note que aqui ele observou o efeito com 10 tentativas de cada tipo, e aqui para ele observar esses efeitos, ele teve que ter 25 tentativas de cada tipo para conseguir observar esse efeito. Tá? Então é muito mais difícil de observar essa resposta e que é o nosso interesse maior quando nós estamos falando, no caso de psicologia, né? Psicologia cognitiva, por exemplo, aqui seria mais fisiologia da visão, ok? Então, gente, espero que o conteúdo tenha sido interessante, que você tenha sido introduzido às medidas possíveis aí com o eye tracker, né? Medidas de rastreamento ocular, fixação, movimentos sacádicos, taxa de piscada e também o tamanho da pupila em tarefas cognitivas, indexando aí o estado de alerta, de ativação desencadeado pela dificuldade da tarefa, tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.